Olá, eu sou o Fábio Sobieck, sou profissional na área de segurança da informação e eu te ajudo a entender os métodos dos ataques dos hackers e como se defender. Você está aqui no episódio de hoje do podcast Blue Team Academy e neste episódio nós vamos falar sobre a notícia de um ativista da Catalunha que acabou sendo preso por informações do Proton Mail. Nós vamos debater aí esta notícia. Essa notícia foi enviada pelo Orlando Gentil, meu amigo, e aí eu fui investigar um pouco mais para saber sobre do que se tratava realmente e como você pode proteger sua privacidade ou anonimato em serviços de e-mail, tal qual o Proton Mail anuncia que realiza, tá? Então, esse é o tema de hoje no podcast Blue Team Academy. Mas antes da gente iniciar esse podcast, eu queria fazer um apelo aí para vocês. Como todos sabem, no momento da gravação desse vídeo está acontecendo aí uma das grandes tragédias no Rio Grande do Sul e a gente aqui de São Paulo ajuda como pode. E eu acredito que você também gostaria de ajudar, mas nesse momento fica com um pouco de incerteza a quem ajudar, qual a melhor forma. E recentemente nas redes sociais, o Peneg, que é um profissional de hardware hacking. Se você não conhece o canal do Peneg, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui no meu vídeo. Este é o canal do Peneg. Aqui tem muita informação sobre hardware hacking, ele mostra, faz labs e tudo mais, explica, ele tem treinamentos também. E o Peneg tem aqui o seu perfil no Instagram, e o Peneg, ele é natural do Rio Grande do Sul, e ele está fazendo uma campanha, né, para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Então tá aqui, você pode acessar o Instagram do Peneg, Peneg é P-E-N-E-G-U-I. Você vai acessar aqui, tem informações de como você pode enviar dinheiro, né? Muitas pessoas têm dúvidas se vai enviar dinheiro, se manda mantimentos, produtos. A realidade, gente, é que agora que as águas estão baixando lá nos rios, as pessoas estão tentando voltar para casa e aí perderam muitas coisas, perderam itens pessoais, precisam limpar suas casas, reconstruir, e nada melhor do que dinheiro vivo, que é mais fácil de chegar lá na ponta. E por isso que eu estou endossando aqui o trabalho do Peneg nesse sentido, porque eu acredito que esses recursos vão realmente chegar a quem mais precisa, tá? E eu quero lançar aqui um desafio, então, se você fizer qualquer doação ali para o Peneg, que vai chegar para essa galera lá do Rio Grande do Sul que está precisando, você simplesmente manda o comprovante do Pix ou da transferência para o meu e-mail, fabio@sobieck.net, e eu vou imediatamente, dependendo do valor que você der, a partir de R$1, se você conseguir doar R$1, eu já vou te dar 50% de desconto no meu treinamento preparatório para o exame Certified in Cybersecurity. Então, se você tem interesse em fazer essa certificação, tem interesse em adquirir meu curso, eu estou dando no mínimo aí 50% de desconto. Por que eu falo no mínimo? Se você for mais generoso na sua doação lá para a campanha que o Peneg está fazendo, eu vou ser mais generoso aqui também no meu item de desconto. Então eu vou passar um cupom de desconto para você, pessoal, não é? Esse cupom você não vai poder transferir para ninguém e você vai fazer comprar no Hotmart ali o produto preparatório para o exame Certified in Cybersecurity. É a maneira que eu tenho como ajudar aqui com divulgação, dando parte dos meus serviços aqui, dos meus treinamentos, para vocês que possam ajudar, né? Eu também tenho ajudado como eu posso, eu tenho parentes que moram lá no Rio Grande do Sul ainda, apesar de eu ser do estado do Paraná, que é mais ao norte, né, da região sul, mas eu ainda tenho parentes que moram por lá, graças a Deus estão bem, né, estão bem localizados e tudo mais, estão fora de perigo, e a gente tem que ajudar, então, a galera que precisa neste momento, tá ok? Então fica aqui a minha ajuda da forma como a gente consegue, e se você tiver dúvidas ou alguma coisa, entre em contato comigo também para a gente continuar a debater esse assunto. Vamos para a nossa vinheta e eu já entro com o tema principal.
Muito bem, como eu disse para vocês, essa notícia é recente, foi enviada pelo Orlando Gentil, meu amigo. Vou mostrar aqui de novo a tela para vocês com a notícia. É, o ProtonMail, ele é um serviço de e-mail baseado na Suíça e já por aí já dá para ter uma ideia porque eles explicam no site por que eles se baseiam, né? Ficam os dados na Suíça, os servidores ficam na Suíça, porque a Suíça tem algumas leis de proteção de privacidade. E o ProtonMail, ele anuncia, ele fala na sua propaganda que ele é um e-mail mais seguro do que as opções que você tem, como o Gmail, como Microsoft Outlook e entre outros, né? E aí a galera começou a se preocupar, falar assim, poxa, se o ProtonMail divulgou detalhes para a polícia da Espanha sobre um ativista catalão, então significa que os nossos dados não estão seguros lá, né? Então aqui vem toda a história dizendo que a polícia da Espanha entrou em contato com a administração do ProtonMail, né, da empresa que administra o ProtonMail, e eles deram algumas informações. Na verdade, o que o ProtonMail tem sobre os usuários era um endereço de e-mail de recovery. É aquela situação onde você esqueceu sua senha, perdeu sua senha, e aí eles mandam um e-mail para você com um link para você resetar sua senha, tá? E este endereço de e-mail era um endereço Apple Cloud. Com isso, a polícia foi atrás da Apple e a Apple deu mais detalhes da pessoa física que era detentora daquele e-mail, como nome, endereço e tudo mais. E aí a pessoa foi presa, certo? Então a galera tem falado muito no Twitter, no X, né? Tem até aqui alguns posts sobre isso. A galera tá hateando a Proton Privacy, que é a empresa que cuida do ProtonMail. E aí tem gente que está falando, olha, pessoal, se vocês estão dizendo que vão cancelar suas assinaturas, tudo, vocês não entenderam como funciona o produto, né? E esse é o ponto principal, porque você entender como funciona um produto, ele vai até onde vai a responsabilidade da empresa e tudo mais. Alguns assinantes, alguns especialistas de segurança que eu conheço no Twitter falando sobre o tema, teve um cara que eu não me lembro quem foi que falou, mas ele falou exatamente isso. Uma empresa não vai se sujar ou ser presa por conta de $5 por mês que você paga para ter privacidade, né? Então, quando chega lá um pedido da justiça, a empresa vai fornecer informações. E isso, gente, se vocês forem ler o agreement ou o contrato que você assinou com a empresa, você vai ver que lá está escrito isso, que eles vão dar informações as que eles tiverem. E é esse o detalhe. Porque se você evitar de dar informações para a empresa, ela não tem o que mostrar. Uma das situações que é real, o ProtonMail, quando você utiliza o ProtonMail, ele encripta todas as suas mensagens no que nós chamamos de criptografia ponto a ponto. Significa que o Fábio está mandando uma mensagem para uma outra pessoa, para o João. Se os dois estiverem no ProtonMail, o que vai acontecer? Quando eu escrever essa mensagem, ela é criptografada antes de ser enviada para os servidores da ProtonMail. Ele vai para o servidor já encriptado, ou seja, nem mesmo o funcionário da Proton tem acesso a ler os conteúdos e para quem eu estou enviando. Para quem está enviando, dá para ver. Mas ele não tem acesso ao assunto, nem ao conteúdo, nem aos anexos do e-mail que eu estou escrevendo. Porque ele é encriptado dentro do meu computador antes de ser enviado para o servidor. E ele só pode ser desencriptado ou decodificado, né, como algumas pessoas preferem chamar, pelo destinatário, que é quem tem a chave privada, né, daquele trabalho. Nada mais é do que, em outras palavras, nós trabalharmos chaves GPG, que eu vou mostrar para vocês. Mas o ProtonMail ele faz isso de maneira automática.
Então, o que o ProtonMail garante é a privacidade dos dados. O ProtonMail, em nenhum momento, ele oferece para você o anonimato. E aí é interessante porque você precisa entender a diferença entre privacidade e anonimato. Quando você quer ser anônimo na internet, o anonimato, ele, em algumas legislações, por exemplo, ele não é permitido. No Brasil, por exemplo, não é permitido anonimato, certo? Mas você pode exercer esse seu direito de anonimato e também o direito de privacidade. O anonimato compreende em ocultar a sua identidade atrás de um pseudônimo, atrás de um nickname, atrás de um apelido. Então, se você tem o interesse em ter anonimato, o ProtonMail ele pode ser uma ferramenta para você, mas não é uma garantia da empresa. A garantia da empresa é a privacidade, significa que ninguém vai ter acesso às suas comunicações. Ou existe um outro serviço dentro do ProtonMail que é a parte de eliminar os tracking codes. Desde quando nós temos e-mails em formatos HTML, algumas empresas, visando a estatística sobre envio de e-mails, envio de propagandas e tudo mais, adiciona dentro dos corpos de mensagem links para figuras que, quando o usuário abre o e-mail em formato HTML e o cliente de e-mail processa aquele HTML, ele em determinado momento ele faz uma chamada para um servidor web para baixar um pixel, baixar uma figura ou uma imagem. Quando ele faz essa ação, o servidor contabiliza que aquele usuário abriu o e-mail. Isso é chamado tracking de audiência, o tracking de e-mail. Isso é largamente utilizado por diversas empresas. Eu mesmo utilizo isso, eu tenho uma newsletter e, de uma certa forma, a ferramenta de newsletter que eu uso, ela é hospedada em um servidor próprio, eu não uso de empresas terceirizadas, mas para todos os e-mails que eu envio para as pessoas que são assinantes da minha lista, com informações sobre segurança, sobre emprego, sobre os meus vídeos que eu posto na internet, vai ali um link que quando a pessoa abre o e-mail, eu sei que ela abriu. Para que eu faço isso? Para eu saber quantas pessoas abriram certos e-mails, se o assunto é um assunto de maior interesse para vocês, se é um assunto de menor interesse para vocês, e isso é normal, todas as empresas fazem isso. Eu não vendo essas informações para ninguém, eu só uso como estatística para os serviços de e-mail que eu ofereço gratuitamente para quem se assina nessa lista. E as pessoas, assim, se tiverem curiosidade de saber, dentro dos meus sites eu tenho lá a política de privacidade e está escrito isso, que eu faço isso. Então não estou escondendo isso de ninguém, certo? Mas, por exemplo, existem pessoas que estão na minha base de audiência, na minha lista de e-mails, que são usuários do serviço ProtonMail. Para estes usuários, eu não consigo saber se ele abriu o meu e-mail ou não. Porque o próprio serviço do ProtonMail, ele já elimina os links, os cookies e tudo mais que a gente coloca nos e-mails de forma automática, ele elimina e não permite o traqueamento. Então, é uma questão de privacidade para você, você pode usar serviços como ProtonMail. Esses mesmos serviços, obviamente, não são executados somente pela ProtonMail. Você pode utilizar estes serviços em um servidor de e-mail próprio seu, que você pode hospedar na Hostinger, na HostGator, na LocalWeb. Se você quer privacidade, eu não quero que as grandes empresas, por exemplo, como Google, como a Microsoft, que ela faça o tracking das informações. Né? O Google, por exemplo, ele declara que ele não lê os conteúdos dos seus e-mails. Mas é conhecido que a plataforma Google, para fins de publicidade, propaganda, perfilamento dos seus usuários, ela lê
a origem e o destino dos seus e-mails e ela lê os assuntos, né, o subject dos seus e-mails. E isso, se você não sabia, passe a saber. Está lá na lista, quando você cria um serviço de e-mail gratuito, está lá aquela termos e condições que a gente simplesmente rola a tela e fala eu aceito, está lá escrito isso. Então, não é algo que seja escondido, mas também não é algo que seja plenamente divulgado. Então, se você quer manter anonimidade e a privacidade dos seus dados, né, do seu acesso ao ProtonMail, por exemplo, como deveria ter feito esse ativista catalão, você deve tomar certos cuidados. Um dos primeiros cuidados é você fazer uso de Virtual Private Network, a VPN. Eu, por exemplo, eu tenho um serviço de VPN que é um serviço pago, porque eu não acredito que serviços gratuitos vão me proteger da forma como eu preciso, que vão realmente manter a privacidade dos meus dados. Então eu prefiro pagar uma empresa e ter um serviço que eu sei o quanto custa, porque todo serviço que ele é gratuito significa que o produto pode ser você. Então eu não quero ser vendido, a minha informação vendida para outras bases, então eu prefiro pagar pelo meu serviço de VPN. A Proton tem um serviço de VPN também, que é o Proton VPN. Então, se você pretende usar os dados para acessar de maneira anônima o serviço como o ProtonMail, obviamente você não deve usar a mesma fabricante Proton VPN, porque você vai estar colaborando, né, juntando mais informações ao seu acesso. Então, o ideal é que você acesse usando uma NordVPN, uma Kaspersky VPN ou alguma coisa assim, para você ter acesso ao seu servidor Tor. Desculpa, do seu servidor de e-mail, né? ProtonMail. Isso é uma das maneiras, porque aí você também afasta a origem. A segunda opção, obviamente, é você usar o browser Tor, que ele vai embaralhar as requisições até chegar ao seu servidor. E dessa forma, você consegue evitar que, se caso a justiça de qualquer país peça ao ProtonMail a origem, o IP de origem que se conectou àquela determinada conta, se você acessa via Tor, esses dados são embaralhados. Então, não é possível afirmar de maneira categórica que aquele IP que acessou o serviço do ProtonMail é o seu IP residencial ou do seu trabalho ou de algum lugar onde você normalmente está. O IP que vai chegar ali é um IP de outros países e múltiplas requisições. Então, não é possível afirmar ou, com muito esforço, eles vão precisar para conseguir vincular o acesso via Tor com acessos feitos por você. Então, é uma maneira de ficar mais protegido utilizando o Tor. Ele é um equivalente a VPN. Eu acredito que em certas situações o Tor é melhor do que a VPN. E assim, já me perguntaram, precisa ter VPN e o Tor juntos? Olha, aí eu acho que é também um excesso de zelo você fazer isso, não é necessário, mas dependendo da sua ação, dependendo dos dados que você vai trafegar, ou, por exemplo, do risco que você pode correr com a informação que você vai divulgar ou enviar e-mail, aí realmente vale a pena você adicionar múltiplas camadas como o VPN e o Tor juntos. Também é importante que você tome cuidado com os metadados. O que são metadados? São associações que se pode fazer mediante um e-mail enviado pela sua conta anônima, tá? Então vamos imaginar que eu tenha lá uma conta anônima XPTO e eu não quero que ninguém saiba que sou eu. É óbvio que se eu for fazer um cadastro numa empresa, comprar um produto, tudo, eu não devo usar essa conta XPTO, porque senão, de uma forma ou outra, vai me associar àquela conta de e-mail.
seja através de um vazamento de dados ou através de uma investigação ou alguma coisa assim, pode ser que seja associado. Também você deve considerar quando você está enviando uma mensagem para pessoas que estão fora do serviço ProtonMail, o que vai acontecer? Vamos imaginar que eu vou mandar uma notícia para um jornalista e eu não quero que essa notícia descubram que fui eu que enviei. E aí, quando o e-mail ele não está no ProtonMail, ele é um Gmail, por exemplo, vai chegar um momento que o servidor Proton ele vai precisar se conectar ao servidor Gmail para entregar essa mensagem. A partir dali, a ProtonMail não consegue mais garantir a sua segurança, a sua privacidade. Porque essas informações vão para outros serviços, porque tem que chegar no outro servidor. Então, por exemplo, o Google, ele pode, né, a gente não sabe se isso é feito ou não, mas ele tem condições técnicas para isso, de corroborar essas informações com outras informações e às vezes descobrir quem é o autor de uma determinada mensagem, né, usando cookies, usando informações que estão dentro do cabeçalho de e-mail, né, que podem revelar dados sobre você. Então você também deve tomar esse cuidado. A melhor maneira, obviamente, quando você precisar trafegar dados que sejam sigilosos, é que você o faça dentro da rede Proton, ponta a ponta. Então você pede para que aquela pessoa crie uma conta, né, a pessoa que você vai enviar uma mensagem, crie uma conta no Proton, ou se ela já tiver uma conta no Proton, que ela revele ali para você um ID. No Proton também dá para você criar IDs temporários. Então, por exemplo, eu não quero que ninguém saiba que eu tenho uma conta xpto@proton.me. Então eu crio outro nick temporário, sei lá, tipo cenoura123. E aí eu passo para uma pessoa e falo, ó, manda e-mail para mim no cenoura123@proton.me. Eu vou receber a mensagem no meu e-mail e depois de um tempo aquele ID, aquele alias que nós chamamos, ele vai expirar. E aí, isso é só um exemplo. Obviamente, a nomenclatura utilizada pelo Proton é completamente diferente. Mas dá para você criar um e-mail que seja temporário, só para você receber uma mensagem e não revelar o seu e-mail verdadeiro dentro da plataforma Proton. Então veja que você tem vários recursos que você pode explorar. Inclusive, esses recursos são abertos também para empresas. Se você tem uma empresa e hoje você está utilizando Google Workspace ou Microsoft Outlook e você quer migrar todas as contas da sua empresa para o serviço do Proton, existe uma modalidade business onde você pode trafegar. Ah, mas aí todo mundo vai saber que eu estou usando Proton, ou pode ser que algum funcionário fale que a gente usa o Proton como um serviço de e-mail. Quanto a isso, não tem problema. A questão é, você não vai garantir o anonimato dos seus funcionários, obviamente, mas você garante que as informações estarão mais seguras, criptografadas de ponta a ponta, entre outras, tá? E você também pode, não quero usar o serviço Proton ou não quero pagar por um serviço Proton, mas eu já tenho meu servidor de e-mail personalizado, eu já tenho um domínio próprio, eu já hospedo o meu serviço de e-mail, por exemplo, numa AWS, ou eu uso uma local web, uma HostGator, uma Hostinger para ter o meu serviço de e-mail, né? Muito tempo eu fiz isso, alguns domínios ainda tenho nesses provedores, porque eu não confio cegamente em serviços como o Google, e então eu tenho meu próprio servidor lá para me ajudar nessa parte de privacidade. E se eu quiser, eu posso migrar então esses dados, né, esses e-mails, essas contas com as senhas e tudo mais para o serviço Proton, e da mesma forma eu posso mudar para outros servidores. Então, se você não quer usar o serviço Proton, você pode utilizar um sistema chamado GPG, tá? E eu vou mostrar aqui a minha tela para vocês. Nessa tela, você vai ver, por exemplo, um client aqui do Thunderbird. E aqui
você tem uma configuração chamada End-to-End Encryption, onde você pode criar uma chave de criptografia para o seu e-mail. Essa chave, a parte pública da chave, eu posso publicar, e isso vai para um servidor na internet, que qualquer pessoa que queira me mandar uma mensagem criptografada, ela pode pegar a minha chave pública e encriptar a mensagem, desde o assunto até o corpo do e-mail e os anexos. Ela encripta essa mensagem e envia para mim. E quando chegar no meu cliente aqui, como vocês veem, meu cliente do Thunderbird, ele vai pegar a chave privada que ele armazena e ele vai descriptografar essa mensagem para mim de maneira automática. Eu também posso utilizar essa chave privada para fazer o serviço de assinatura de e-mail, né? O que é a assinatura de e-mail? A assinatura de e-mail significa o seguinte, que aquela mensagem que eu enviei foi enviada realmente por mim e não foi adulterada no meio do caminho. Então, às vezes, se eu não quero anonimato, eu não quero proteger uma informação, mas eu quero que ela não seja alterada no meio do caminho. Nem pelo meu provedor, nem pelo Gmail, nem por nada. Então, eu faço uma assinatura digital dessa mensagem. E o próprio client, isso também não é, como ele é um protocolo aberto, o OpenPGP, você pode ter isso, independente se o destinatário ele não usa Thunderbird, mas ele usa o client Microsoft Outlook, tem OpenPGP para isso, e os protocolos são abertos, então a gente consegue trabalhar essas criptografias, essas chaves, tudo mais, de ponta a ponta, sem a necessidade, às vezes, de um serviço como o Proton. E você também pode ter esses detalhes, né, de assinatura digital ou de criptografia de mensagem, mesmo se você estiver recebendo os e-mails dentro do seu celular. É um pouco mais difícil, você vai precisar de algumas ferramentas, né? Mas sim é possível encriptar mensagens e fazer assinatura de mensagens utilizando o protocolo OpenPGP de maneira gratuita, é um protocolo aberto. Você pode então trabalhar com isso. Além disso, se você quiser, dá para fazer também, deixa eu mostrar aqui uma outra informação, você pode baixar o OpenSSL na sua máquina. Se você usar Linux, ele automaticamente já tem isso, mas se você usa Windows, você pode baixar o OpenSSL para o Windows, tá? Então eu vou mostrar de novo aqui minha tela. E nessa tela aqui eu tenho um prompt do PowerShell. Eu já fiz o download do OpenSSL, então se eu digitar aqui OpenSSL-V, ele vai... Opa, menos version, né? Eu acho. Vamos ver. Não, ele não me deu a versão aqui. Mas eu vou verificar aqui como que eu faço para verificar essa versão. Mas você pode usar o OpenSSL também para fazer criptografia ponto a ponto. Então você pode, eu estou só abrindo aqui numa outra máquina a lista dos comandos, version, OpenSSL version. Agora sim. O OpenSSL 1.1.1, 22 de setembro de 2020, é a versão que eu estou usando aqui. Mas obviamente você pode usar outras versões, verificar se tem uma versão mais atual ou alguma coisa assim, tá? Dentro da minha pasta, aqui eu criei uma pasta SSL e eu coloquei aqui um arquivo com uma mensagem, tá? Se eu abrir esse arquivo, ele tá lá, texto super secreto que ninguém pode ver, ok? Então, essa mensagem está aqui dentro. Esse arquivo ele poderia ser uma imagem, ele também poderia ser um arquivo do Word, ele poderia ser qualquer tipo de arquivo, tá? E eu quero mandar esse arquivo encriptado. Então, como que eu vou fazer? Dentro da mesma pasta, eu vou utilizar criptografia simétrica, tá? E eu vou usar um dos algoritmos disponíveis no OpenSSL. Eu vou digitar OpenSSL, vou usar a criptografia DES3, né, que é o Cipher. Vou colocar aqui para ele pegar como input o arquivo que eu mostrei ali para vocês, o mensagem.txt, e quero que no output
seja a mensagem cifrada.txt, certo? Quando eu der o Enter, ele vai me pedir uma senha de encriptação. Na verdade, essa senha de encriptação é a minha chave privada, certo? No caso da chave simétrica, eu não tenho chave pública e chave privada. Eu só tenho uma única chave, que é a mesma chave que a pessoa que vai descriptografar esse arquivo precisa saber. É óbvio que você não vai mandar essa chave por e-mail, você vai combinar com a pessoa, ou através de uma ligação, uma chamada, ou através de alguma outra maneira que seja um canal seguro. Pessoalmente, você vai entregar essa chave privada ou alguma coisa assim. Você vai entregar essa chave para eles, tá? Para o destinatário. E todo mundo que tiver essa chave vai poder abrir esse arquivo, tá? Então eu vou colocar aqui uma chave, eu dou Enter, ele pergunta, olha, confirma para mim a chave. Ok, não digitei errado, ele deve ter gerado um outro arquivo. Deixa eu confirmar. Então, tá aqui, mensagem cifrada, é o arquivo já encriptado. Se eu abrir, olha, ele realmente não está legível, né? Diferente do arquivo original, que era assim, o arquivo encriptado vai assim. A partir daqui, eu posso anexar esse arquivo cifrado no e-mail, eu posso mandar por WhatsApp, eu posso mandar por qualquer canal, porque ninguém vai conseguir abrir a menos que tenha a chave de criptografia. Agora, quando eu chegar lá no destino, que a pessoa for abrir esse arquivo, essa pessoa vai digitar OpenSSL menos... primeiro vai digitar qual é o algoritmo de criptografia que vai usar, é o DS3. Vai utilizar a opção "-d" para decriptografar. Vai informar o arquivo mensagem cifrada, né, como input, e o output mensagem clara.txt, por exemplo, ok? Quando eu der o Enter, vai pedir a senha. E aqui é um detalhe, ele vai aceitar qualquer coisa que eu digitar, se estiver certo ou se estiver errado. Como que eu sei que a senha estava certa ou estava errada? Quando eu verificar o arquivo aqui, mensagem clara, e abrir e deu certo. O texto voltou ao normal. Então funcionou. Mas e se eu estiver mandando uma mensagem, uma imagem? Como que eu vou saber se a imagem deu certo? Se você abrir a imagem e ela estiver toda zoada, é porque você errou a senha. Por que ele aceita qualquer senha, Fábio? Porque a chave de criptografia que você vai digitar ali, ele não tem como confirmar se está correto ou não, porque ele não sabe a chave de criptografia. Simplesmente é um processo que é como se fosse um motor, que tudo que você coloca na entrada e na saída, ele vai gerar aquele processo de criptografia e vai soltar alguma coisa na saída, mas pode estar certo, pode estar errado. Então, tome muito cuidado com isso. Às vezes, a pessoa vai estar imputando aqui uma chave de criptografia errada e vai acabar não dando certo e você vai ficar na dúvida. Mas o processo, como vocês viram, é bem simples, tá? Agora eu vou mostrar um outro processo que aqui eu fiz com um arquivo texto, mas como eu disse, poderia ser um arquivo de imagem, um arquivo de uma lista de pessoas muito grande. Mas se eu quiser mandar só mensagens no WhatsApp de maneira encriptada, que a pessoa possa rapidamente codificar e decodificar. Então eu posso colocar o texto direto aqui, ó, eco mensagem secreta, que é o que eu quero mandar para a pessoa, certo? E aí eu dou aqui um pipe OpenSSL 10.3 "-k", e aí no "-k" eu vou informar a chave de criptografia aqui, ó, chave de criptografia, e vou pedir para ele transformar em Base64, tá? Base64, para algumas pessoas que já conhecem, né, sabe o que é. Base64 não é criptografia, é só uma maneira dele transformar algo que seja um binário em
texto para que você possa copiar e colar e mandar, por exemplo, no corpo de um e-mail, mandar numa mensagem de WhatsApp, no Facebook, Messenger, no SMS ou qualquer coisa, tá? Quando eu digitar isso, veja que ele gerou aqui, ó, U2FS. Isso aqui é o texto cifrado. É a palavra, né, mensagem secreta, criptografado e transformado em Base64 para você enviar para outra pessoa. O destinatário, obviamente, ele tem que ter a mesma chave de criptografia que você está utilizando, tá? O destinatário, ele vai fazer o seguinte, ele vai dar o echo, vai pegar o teu texto aqui, que você copiou e mandou pelo WhatsApp, por exemplo, vai colar aqui e vai dar o comando pipe OpenSSL 10.3 -D -K, a chave de criptografia. Da mesma forma como o arquivo, se eu digitar a chave errada, ele não vai saber se está certo ou não. -base64, porque daí ele vai pegar o texto em base64, transformar em binário, decriptografar. E ele vai dar o enter aqui, ó, veio mensagem secreta. Então veio a mensagem como nós enviamos, tá? Então veja bem que não é difícil para nós utilizarmos criptografia. Não necessariamente você precisa utilizar um serviço como o Proton para você se sentir protegido, proteger sua empresa, mas você precisa saber como funcionam os serviços, você precisa entender como que funciona a criptografia, até onde ela te garante o anonimato, até onde ela te garante a segurança, a privacidade, a confidencialidade, para que você possa orientar as pessoas com quem você trabalha, orientar a sua empresa no melhor sentido, né? E utilizar da forma correta estes serviços que vão fornecer criptografia para todos, qualquer serviço que você precise, tá? Pessoal, muito obrigado por me assistirem até aqui. Chegamos ao final do nosso vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. E não se esqueça de ajudar a galera do Rio Grande do Sul. E hoje eu vou pedir, se você chegou até aqui ao final, por favor, digita aqui embaixo nos comentários, ajuda espaço RS, para que a gente possa lembrar outras pessoas de ajudarem também. E para eu saber que você chegou até aqui o final comigo. Te espero no próximo vídeo. Valeu!